bem? Vamos lá para a nossa aula de História da semana? Bom, para assistir essa videoaula, eu preciso que você utilize o seu livro. Então, pega para que a gente possa ir marcando o que eu vou falar aqui. Com o livro em mãos, você vai abrir nas páginas 80, 81, 83 e 84 para que você possa ir acompanhando. O que for aparecendo aqui em cima, você vai utilizar aquela caneta que você adora, o marca-texto. Então, nós vamos falar sobre o regime militar. O regime militar aconteceu entre 1964 a 1985. Foi um período em que os militares suspenderam os mandatos. Eles também tiraram direitos da população, como, por exemplo, eleger um presidente. Nesse momento, somente militares de alto escalão poderiam ser eleitos à presidência, e mesmo assim, sem a participação da população. Esse momento da história ficou conhecido como ditadura militar. Foi um momento conhecido pela grande repressão, em que ninguém podia se opor ao governo ou era preso, torturado e até morto. Em 21 anos de regime militar, o Brasil teve 5 presidentes. Vou te apresentar um pouquinho sobre eles agora. Continuando no nosso livro de História, na página 81, nós vamos fazer a leitura e explicar um pouquinho mais sobre os presidentes do regime militar. O primeiro presidente foi o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele foi o primeiro a assumir a presidência da República no regime militar. Em seu governo, extinguiu todos os partidos políticos e autorizou apenas 2 novos partidos, a Aliança Renovadora Nacional e o Movimento Democrático Brasileiro. Vocês podem agora sublinhar esse texto que eu li. Em março de 1967, o general Arthur da Costa e Silva assumiu a presidência da República. Em meados de 1968, ocorreram manifestações contra o governo militar em diversos locais do Brasil. Em resposta, o presidente decretou o Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, que autorizava o governo a proibir manifestações políticas populares e a interromper o mandato de qualquer político que fizesse oposição ao governo. O general Médici assumiu a presidência em 1969, após o afastamento do presidente Costa e Silva por problemas de saúde. Agora nós estamos na página 83 do nosso livro. No terceiro parágrafo diz o seguinte: no governo Médici, o Brasil passou por uma rápida industrialização e a economia teve um grande crescimento, impulsionado à base de empréstimos estrangeiros. Esse crescimento ficou conhecido como milagre econômico. Como os meios de comunicação passavam por censura, não eram divulgadas notícias que pudessem abalar a imagem do governo. Assim, muitas pessoas viviam sem conhecer a real situação do país, e parte da população realmente acreditava que o Brasil passava por um dos melhores momentos de sua história, mesmo com a repressão, tortura e até morte de quem agia em oposição ao governo. Em 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência da República. Diferente de Médici, Geisel enfrentou problemas econômicos logo no início de sua gestão, pois o mundo vivia uma crise por causa do aumento do preço do petróleo. Devido à fase ruim da economia, a insatisfação popular com o governo aumentou. Diante disso, o presidente anunciou um plano de transição do regime militar para o governo de civis. Em 1979, o general João Figueiredo assumiu a presidência com o compromisso de dar seguimento à transição do governo militar para um governo civil. No mesmo ano, foi aprovada a Lei de Anistia, que permitia o retorno dos exilados políticos ao Brasil. Olha só o que no glossário diz o que é um exilado político. É um indivíduo afastado do país por motivos políticos. Além disso, os partidos Arena e MDB deixaram de existir. Em 1983, ocorreram grandes manifestações pelo fim da ditadura militar e por eleições diretas. Essa campanha ficou conhecida como Diretas Já e contou com grande apoio popular. Na próxima semana, a gente vai dar continuidade a esse assunto. Agora, você vai no planejamento disponível fazer as atividades do nosso livro. Combinado? Te espero lá. Tchau, tchau!